E hoje a gente tem aí a imensa felicidade de ter conosco a Itamirim, que é educadora, é a liderança feminina da aldeia Tabaçu. E agradeço imensamente, Tamirim, de você estar aqui conosco. E deixo a palavra aí com você para você dar o seu boa noite aí para o pessoal. Boa noite a todos. Para mim também é uma alegria muito grande poder estar participando desse espaço. É um portal de fala, né, no qual eu acredito que esses movimentos nos fortalecem muito. A energia, mesmo à distância, eu acredito, chamamos a nossa fala de Nhe, que é o nosso próprio espírito falando. Então, desde já, dá boa noite para todos presentes, para todos que irão assistir essa live depois, que possamos nos hoje conectar mesmo à distância e que eu possa colaborar com a minha fala, com a minha história, né, com o exemplo de vida que eu vim passando até me tornar liderança feminina e fortalecedora também de muitos movimentos, principalmente na parte do fortalecimento tradicional da minha cultura e da minha identidade tupi-guarani. Então, Auetekatu, e espero que tenhamos aí uma boa conversa. E a gente aqui reitera, né, também para todos aqueles que chegarem, conhecer, né, o trabalho, os projetos da Itamirim dentro da aldeia, os projetos que acontecem na aldeia, né, tá fortalecendo também e nos integrando, né, de uma forma muito positiva. E aí, iniciando assim, né, um pouco da nossa conversa, puxando os ganchos, né, de toda essa trajetória incrível, né, que a gente escutou um pouquinho na nossa conversa prévia, né, antes de chegar aqui. E aí, Tamirim, é sobre a sua busca, né, e a sua conexão com a sua ancestralidade indígena, esse encontro, que foi um reencontro, na verdade, né? Se puder falar um pouquinho sobre isso, né? Bom, essa é uma parte da minha caminhada que eu gosto muito de sempre estar falando, porque foi uma conexão, assim, para mim muito importante e eu considero que foi assim, a minha caminhada, acho que eu tive que passar por esse momento de não saber que eu era indígena, para lá na frente eu entender, né, todos os motivos de fortalecer minha identidade e minha cultura. Até os 7 anos, mais ou menos, eu sempre gosto de contar e pontuar assim, dessa forma, até os meus 7 anos eu não sabia realmente que eu era indígena. Minha mãe morava na cidade, juntamente com meu pai, que não é indígena, eu sou mestiça, e tenho muito orgulho de falar sobre isso, né, que trago, de alguma forma, essa energia do equilíbrio de duas culturas, que me faz fortalecer muitos movimentos, tanto do meu lado, né, da minha cultura tupi-guarani, tanto também do que vem de fora, da influência da cultura de fora para dentro da aldeia. Eu acredito que é um equilíbrio muito importante no meu papel como liderança para pontuar sobre esses, digamos, dois mundos, né, diferentes e que têm vivências diferentes. Então, até os 7 anos eu não entendia muito bem, até porque minhas características, né, eu estudava na escola de fora da cidade e não entendia muito bem porque as pessoas falavam coisas às vezes diferentes que dava a entender, né, que eles falavam que eu era indígena, mas eu mesma não entendia e não sabia. Por algum motivo, né, minha mãe acho que não tinha, né, aquele motivo, eu acho que para nos falar que éramos indígenas, até porque morávamos em bairro, morávamos num bairro comum, numa cidade onde tem casas comuns das pessoas. E, de repente, talvez se ela falasse da nossa identidade, a gente ia começar a imaginar, né, a floresta e tudo que depois eu tive me reconectando e fui entendendo por que a minha mãe não pontuava sobre isso. A gente tinha que se acostumar com a vida na cidade, como era ali, né? Então... Desculpa. Oi. Interromper. Eu não quero cortar seu fluxo, é só um complemento, só assim um interesse nesse assunto para não me perder da maternidade da sua mãe, né? Dela não, foi uma busca, não foi dado, não foi entregue para você, né? Você teve que ir atrás e buscar mesmo, assim, se entender, né? Você trilhou essa jornada com 7 anos, que é cedo, né? De buscar mesmo essa identidade. E isso é muito bonito mesmo. Mostra já uma força muito forte, né? Que não foi mostrado, né? Tava dentro já de você e você foi nessa busca, que é muito bonita, assim, já esse início da jornada tão cedo. Mas eu ia te perguntar como que era a sua mãe, assim, para ela né, assim, ela deve ter
passado por muitas coisas, né? Eu imagino, nesses processos para guardar aquilo tudo. Imagina tudo guardado dentro dela, né? E todos esses conhecimentos, todas as experiências, toda essa força ancestral, né? Dentro dela. Como que você via sua mãe? Eu acho que, assim, de alguma forma ela tentava passar mensagens, né? Os meus tios também, alguns também moravam na cidade, eles já estávamos em contexto urbano. E a arte foi eu acredito que uma das ferramentas muito fortes deles deixarem essa marca da nossa identidade, sem chegar e falar, ó, vem aqui, você é indígena, você é Tupi-Guarani. Até porque não estávamos em território indígena, né? Estávamos morando na cidade. E o meu tio, o Trovão Pajé, inclusive é um nome muito fortalecedor pra gente, ele criou um grupo artístico que trouxesse, de alguma forma, essas marcas identitárias. Mas eu não entendia por que eu cantava aquelas músicas, né? Eu era de um grupo infantil chamado Curumins. E a minha mãe fazia parte de um grupo de adultos que cantavam músicas mescladas, que falava da natureza, que falava, né, até tinha alguns pontos que falava em Tupi-Guarani, mas como eu era criança, eu não conseguia relacionar tudo aquilo, né? Não conseguia entender o porquê de tudo aquilo. E sem ter que chamar a gente, sentar e falar dessa forma que eu, né, nesse contexto de você é indígena Tupi-Guarani, eles traziam de forma artística aquela marca identitária nossa, né? Então, assim, para mim foi muito importante ter passado por esse momento. Aí, dos 7 até para os meus 9 anos, eu fiz parte desse grupo, né, e depois se dispersou, né, não deram continuidade, eu acredito que por alguns motivos mais, né, particulares mesmo dos meus tios, mas aí a minha mãe retornou para a aldeia, né, nesse momento de 8 para 9 anos, eu faria 9 anos quando eu fui embora retornei para a aldeia, na cidade de Peruíbe, e isso era em São Paulo, que a gente morava. E essa minha busca, essa conexão, assim, intensa, iniciou desde aí, né? Porque eu me lembro que quando chegamos na aldeia, a gente veio com a mudança no caminhão, com as nossas coisas, e quando eu desci no meio daquela floresta, eu fiquei encantada, assim, sabe? Foi uma conexão muito, muito diferente de tudo que eu estava vivendo na cidade. E também chegou muitas criancinhas para brincar comigo, e eu não conseguia entender elas, porque elas falavam numa língua que eu não estava entendendo nada. Então, para mim, foi assim, né? Mas como assim, né? E a minha mãe falando, são seus primos, são seus primos. E aí eu tentando me comunicar, falar, eu lembro que tinha um rio, assim que a gente desceu do caminhão, tinha um rio muito, né, assim, água branquinha, clarinha. E eu tão empolgada fui e entrei sem saber, nunca tinha visto um rio na minha vida e caí lá dentro, me afoguei. Mas foi uma conexão muito forte que eu tive com a natureza. E a partir dali eu comecei a me perguntar quem eu era, que mundo era aquele, o que eu tinha que fazer. E, sabe, me divertindo, conhecendo a floresta, subindo em árvore, caindo e me machucando e mergulhando em rio, aprendendo a pescar. Então, assim, para mim foi um reencontro muito importante. E ainda assim, eu queria entender, né? E não fui questionar minha mãe, não perguntei nada sobre isso, mas eu procurava entender, né? Porque por um tempo minha mãe não falou pra gente, né? Que nós tínhamos, quem nós éramos, enfim, e que nós tínhamos aquela ancestralidade hoje. Então, meu encontro foi desde essa época. E eu comecei a buscar muito. Comecei a conversar mais com a minha mãe. Ela começou a me contar mais coisas. Eu dei essa abertura nesse portal. Eu fui em busca disso. E aí as coisas foram se ligando umas nas outras. E aí, desde então, eu comecei... A minha avó? Sim, conheci. A minha avó, ela foi um dos grandes suportes nessa minha busca também. Porque aí, ainda bem que quando a gente retornou, ela ainda estava viva, né? Passou um bom tempo com a gente e as coisas que a minha mãe considerava que eu tinha que saber da parte ancestral, espiritual e coisas que eu perguntava e minha mãe achava coerente, ela falava, vai perguntar para sua avó. Aí eu me lembro que eu aprendi, eu chamava ela de vó, e uma coisa muito importante foi quando a minha mãe falou, olha, a partir de agora vocês precisam chamar ela de Tiaí, que é vó em Tupi-Guarani, né? E eu, Tiaí, mas por que lá eu chamava de vó e aqui eu tenho que chamar de Tiaí? Porque é a sua língua verdadeira, a sua língua... Aí tudo aquele monte de pergunta na minha cabeça, mas eu fui e ficava bastante tempo com a minha avó, muita bagagem do que eu tenho foi ouvindo, lembrando, eu observando ela, né, da parte do alimento, da parte das coisas que hoje eu tenho muito forte e transmito para os meus filhos, para minhas filhas também, foi muito do que eu observei minha avó depois que a gente voltou para lá e moramos mais perto dela. Inclusive muita coisa da língua, da história, das lendas, tudo que hoje, minha bagagem principal foi minha mãe nesse retorno e minha avó. Itamirim, e aí dessa idade que você retornou para a aldeia em Peruíbe, aí os seus estudos eles passaram a ser dentro da aldeia ou vocês ainda estudavam em escolas na cidade?
Quando nós retornamos, eu tinha 9, e aí nós estudamos dentro da aldeia, porque tinha uma escola, mas na época não era uma escola voltada para a educação indígena. Não tinha ainda na lei, né? Foi uma luta muito intensa dos nossos mais velhos, nossos lideranças antigos, trazer essa escola diferenciada para dentro da comunidade. Porque os professores eram não indígenas, e eles não conseguiam atender, tanto as crianças que falavam a língua ancestral não conseguiam aprender, e os professores tinham muita dificuldade. E na época que eu voltei para estudar na aldeia, eu estudei na aldeia até o 4º ano do ensino fundamental, 4ª série, né, que era antiga, a gente falava 4ª série, e a 5ª série em diante, que é considerado o ciclo 2 hoje, né, fundamental 2, tinha que fazer na cidade. Então eu estudei o 3º e 4º ano na aldeia, continuei meus estudos na aldeia, com o professor Ubirajara. Ele já era um professor indígena, que trazia essa essência, mas ele teve que fazer magistério, teve que se formar, assim, como todo professor, e não estava ainda na instância dessa educação diferenciada, mas ele já era um professor indígena com esses propósitos. Então, eu estudei 3º e 4º ano com ele. E ele já foi falando muita coisa, fui aprendendo muita coisa, fazendo um preparo para eu seguir, né, o 5º ano na cidade. Então, o 5º ano, até a 8ª série, que era na época, e o ensino médio e faculdade, a gente tinha que fazer na cidade. Então, eu iniciei meu processo na aldeia, fui para o 5º ano, só que eu desisti, né, por muitas coisas que aconteceram assim, eu não finalizei no tempo certo meus estudos por conta de muitas coisas que aconteceram, principalmente parte de discriminação. Aí eu comecei a sentir essa pressão também do que era aquela minha busca identitária, né, na escola de fora. E aí, já que a gente está falando dessa questão de educação, né? Conta pra gente, Tamirim, como que essa coisa toda da educação chegou na sua vida e que chegou, assim, avassaladora, né? Que hoje ela é praticamente, assim, o carro-chefe, né? Sim, aqui a nossa comunidade, a comunidade Tabaçu, ela tem uma história, né, com o pilar principal, que é a educação, principalmente. Até porque as coisas que me levaram a idealizar, a criar esse aldeamento, porque a gente tem um território aqui chamado Piaçaguera, que ele é um território de retomada muito grande, considerável, né, um pouco grande, não muito, se for pontuar a questão de preservação de floresta, ainda é pouco, né, mas nós temos 2.976 hectares, se eu não me engano, pontualmente, de hectares de floresta de restinga, no qual esse território pertence. E temos 12 aldeias. Nós somos uma das 12 aldeias que existe aqui. E dentro dessa nossa organização política, né, social, que a gente traz para os aldeamentos, a aldeia Tabaçu, ela foi criada justamente porque aconteceu um episódio muito, assim, não muito agradável na minha vida com relação à educação. Eu sou hoje educadora, sou professora, me formei na Universidade de São Paulo, na USP, num momento muito importante da educação indígena, no qual se formaram 80 professores, numa formação específica, né, intercultural, bilíngue, que trazia todas essas importâncias, né, dentro da bagagem de um professor indígena, especificamente, para atuar nos territórios. Então, para mim, foi muito importante essa época. Mas eu não escolhi isso, né? Eu costumo dizer nas minhas palestras, né, nos momentos que eu tenho essa abertura para falar, eu costumo dizer que eu não escolhi a educação. Foi a educação que me escolheu. Então, foi algo muito intenso e hoje eu me dedico ao máximo de fazer o melhor que eu posso dentro dessa escolha que a educação fez, né, da minha pessoa. Porque na escola onde eu terminei, eu fiz o ensino médio e o 5º até o 8º ano, eu sofri muita pressão de bullying mesmo, né, de racismo, de discriminação, por muitas vezes. E eu desisti no 1º ano do ensino médio. Eu não quis continuar por isso, né, eu passei por coisas muito fortes mesmo, né, até de violência mesmo. E aí, por incentivo de uma professora ali, né, ela tentando fazer continuar, ainda consegui seguir até o 1º ano do ensino médio, depois eu não terminei. E aí, num determinado momento da minha vida, eu nessa busca minha pela identidade, tinha já desistido da escola, eu comecei a sentir falta de eu ter mais ferramentas para voltar a falar a minha língua tupi-guarani, né, que eu não falava de berço. E eu resolvi aprender na escola encenação teatral, que eu fazia alguns trabalhos com as amigas, então eu aprendi isso, e por minha conta mesmo eu comecei a criar peças teatrais que traziam as lendas que eu pesquisava com os mais velhos, e eu traduzia tudo para o tupi-guarani, né, com a ajuda da minha mãe, ali com o suporte de alguns mais velhos, e eu fazia essas peças para ao mesmo tempo eu aprender, né, e também trocar com jovens que também não sabiam falar. E pedi uma abertura aqui no território Piaçaguera já, que foi retomado no ano de 2000,
a abertura na escola principal, que é a Escola Piaçaguera, com a diretora da época, né, que era a Catarina, que é a prima da minha mãe, uma liderança feminina também, uma das primeiras do território, que era diretora na época. E eu falei, eu posso fazer um trabalho voluntário na escola, assim, assim? Ela deixou. E aí eu reuni os jovens, eles faziam apresentações culturais e a gente apresentava peça. E aí, um certo momento, a dirigente de ensino regional estava tendo um encontro no qual ela estava presente e ela me pescou ali e falou, menina, vem cá, que lindo esse trabalho, enfim, você precisa ser uma educadora. E eu falei, não é possível, eu nem terminei meus estudos. Não, tá abrindo uma formação agora, ela falou para mim, tá abrindo uma formação específica para os indígenas, você precisa estar nela. Eu falei, mas eu nem dá, quando que é? Ela, muito breve. Eu falei, ixi, vai demorar, porque eu nem terminei o ensino médio. Ela falou, não, eu ajudo. Aí né, quando eu fiquei meio assim, mas quando eu topei, aí eu vi a dificuldade que eu tinha que enfrentar, porque ela me ajudou, me deu muito apoio mesmo, né, Oneide, o nome dela, faço questão de falar, e ela falou, olha, tem uma formação de eliminação de matérias em Praia Grande, eu vou falar com os professores, você vai conseguir concluir para você ingressar na faculdade junto com os professores escolhidos. Você topa? Eu falei, eu posso tentar, mas como que eu vou terminar em 2 meses, né, o primeiro, segundo e terceiro ano do médio? Ela falou, não, a gente vai dar um jeito, sei que você tem potencial, pelo que eu vi você tem potencial. E aí eu peguei e topei, né? E aí a escola abria das 2 até as 10 da noite, que era já para adultos, né, as pessoas têm dificuldade de terminar os estudos, que é por eliminação de matéria. Pois ela fazia essa escola abrir 10 horas da manhã para me atender. Nossa, e aí eu ia 10 da manhã. Que bonito isso. Eu ia 10 da manhã, Nossa. chegava lá 10 da manhã, tinha professores já me esperando, e eu passava o dia inteiro lendo livros, me preparando, fazia prova, lendo livro, preparando, fazia prova, os professores me instruindo ali, e voltava no último Breda. Então eu chegava em casa de madrugada, né? O último Breda era quase meia-noite, eu chegava em casa quase 2 da manhã. Uhum. E passei, só que eu consegui concluir com essa, né, com essa ajuda que ela deu, com essa abertura intensa que ela me deu, em 2 meses. Em 2 meses eu consegui concluir. Também eu fazia muitas provas por dia. Então, assim, foi... e assim, mas eu ia com aquele cansaço, com aquele medo, às vezes. A minha mãe me buscava no ponto, assim, que é um pouquinho longe da aldeia, né? A rodovia onde o ônibus parava é um pouquinho longe. Minha mãe me buscava, mas às vezes ela esquecia. Ela dormia, pegava no sono. E quando eu descia, descia naquele escuridão, naquele breu, não tinha ninguém pra mim. Aí eu falava, bom, vamos respirar e vamos ir. Na rodovia aqui, Padre Manuel. E aí eu descia ali e falava, bom, eu vou ter que ir, né? E eu corria, eu ia correndo mesmo, vou ser sincera, eu saía correndo naquela escuridão para chegar logo. E enfrentei isso muitas vezes, mas assim, valeu o esforço porque eu fui percebendo que a educação era um dos pontos muito fortes. Hoje eu acredito muito nisso ainda, não só para o meu povo, mas eu acredito, né, para a humanidade, né? A educação é algo, a gente inicia em casa, né? A gente inicia com a família. E as escolas deveriam ser esse suporte de acolhimento, de amor, de instrução. E não é o que a gente vê hoje, né? Infelizmente, está muito desvalorizado, né? E de ter o profissional, ele forma... Sim, ele forma todos os outros profissionais. Alguém que quer estar estudando a estar lá, não desistir, né? Que foi o contrário do que aconteceu com você em certo determinado tempo, né? Que foi essa coisa, a questão racial, do bullying, da discriminação. E aí, novamente, o que te levou também, né? Então, assim, a educação indígena te empurrou de novo a finalizar toda essa formação, todo o estudo. Então, de novo, foi isso que engatou, né? Assim, toda a comunidade E aí também foi assim, e também foi para mim, assim, uma ferramenta muito forte das coisas que eu aprendi, né, me formando em educação, para mim mesmo, né, uma bagagem de aprendizado, de pesquisa, né, como que adentrar os espaços, né, de pesquisar, de você adquirir informações e conhecimento do outro, essa troca. Foi muito importante para mim, para construir o que eu sou hoje. Então, aí eu consegui, aí fui para a USP, sofri algumas coisas lá também, né, em plena cidade universitária, também passamos por alguns momentos difíceis, né, quando a gente fala de discriminação, racismo e bullying, isso ainda é muito presente, infelizmente, em alguns lugares. E aí foi me fortalecendo nesse segmento, né, de ser uma professora pesquisadora e transmissora de conhecimento. Então, tudo que eu pego para mim, que eu vou buscar, eu transmito como conhecimento hoje, tanto para as crianças, mas para a minha comunidade, porque a Tabaçu, ela se formou dessa forma. A educação é o pilar principal. Então, nós temos aqui uma educação coletiva, uma educação realmente diferente, no qual a escola, a gente não olha como um prédio, né? A escola é todo o território, é toda a floresta, é todos os momentos, é todos os dias, né? Eu tenho uma carga horária a cumprir porque eu sou contratada pelo Estado,
Mas eu sou professora o tempo todo, eu sou educadora o tempo todo. Você é professora das outras Então, aldeias ou é só da Tabaçu? Como que é? Ou de todas essas... como que é essa divisão de professores dentro do território? a gente tem uma escola que ela é, a gente chama a escola matriz, né? A escola mãe, que seria uma escola que é a mesma dessa que eu iniciei o meu trabalho, só que as aldeias, quando elas foram se formando, elas são distantes, às vezes corta a rodovia, então não tem como as crianças acessarem lá. Então a gente tem salas de extensão no território. A escola mãe, ela vincula as salas em cada aldeia para poder ali ter os seus educadores diante da política interna, né, que se organiza socialmente, enfim. Então, por isso que a gente tem essa autonomia de ensinar do nosso jeito, né, ter ali, participa da construção de todo o planejamento de aula, acompanha os professores, né, dentro do currículo diferenciado que a gente tem. A lei, né, nos dá essa abertura. Tem coisas que a gente não consegue, né, ultrapassar ali dentro dessa autonomia de como nós queríamos que fosse, mas a gente está caminhando ainda numa construção de educação diferente, um modelo de educação diferente no qual possa até contribuir com a escola de fora, né, com relação ao que a gente pensa, como a gente faz. Então a nossa aldeia, ela traz essa essência. Então todas as pessoas que aqui vêm morar, eles sabem que eles vêm para mudança de vida, no qual a gente meio que projetamos a nossa vida aqui. De tudo que eu passei nessa minha jornada como liderança feminina, passei por alguns momentos, né, também, né, de discriminação de gênero, né, então, essa minha caminhada, essa minha jornada me trouxe até esse lugar da Tabaçu, que é um lugar que eu posso desenvolver meu trabalho, no qual aqui eu sendo líder, não que eu serei eternamente, mas que as minhas ideologias, né, os meus exemplos, o meu exemplo de caminhada e de vida e tudo que a gente acredita, ela está se formando para o espaço, né, não é meu, não é do cacique que chamam, a gente fala Morubixaba, não é nosso, mas não é só nosso, assim, pessoas, mas sim de todo o contexto coletivo. Então a gente tem muito aberto isso, a educação, né, das nossas crianças. Todos os pais aqui compartilham a educação dos seus filhos. Não é aquilo tipo que, não, se vira lá para educar seu filho. Ele traz até a liderança, a gente acompanha, né, a educação de todos. Todos também ajudam a cuidar dos meus filhos. Se eu não estou presente, me sinto segura, porque as pessoas estão ajudando ali. Se ela fizer alguma coisa que é ruim, eles vão, né, de alguma forma ensinar o caminho que não é daquele jeito. Então a gente tem a educação. Para mim, assim, foi um dos presentes maiores que eu ganhei para mim conseguir me tornar o que eu sou hoje e fortalecer a minha identidade, que era aquela busca inicial que eu tive, né, que eu queria, que eu fui, assim, agarrei mesmo, né, de coração para conquistar para mim, para minha família, para os meus filhos e para o meu povo, né. Muito lindo. Itamirim, você falou dentro dessas discriminações todas, né? Você falou da questão de gênero também, né? Eu queria te perguntar justamente sobre essa questão, né? De, enquanto uma educadora mulher, a própria educação, ela já traz, né, um contexto de transformação, de mudança, algumas vezes inovações, e você também tendo esse papel de liderança e enquanto uma mulher, quais foram os desafios aí que você enfrentou por ser uma mulher tendo esse papel forte aí de tomar a frente e ter uma liderança junto à comunidade? Bom, em primeiro momento, assim, que foi acho que mais intenso, mais forte para mim, foi alguns momentos, né, que eu consigo narrar, assim, que marcaram muito, que ainda é muito forte, né, na lembrança, é que quando eu me posicionei como liderança feminina, eu participei, assim, e fui por vários segmentos, não só na educação, né, saúde, né, a luta pelo território, essas instâncias que geralmente o nosso povo sempre está ali de frente na luta. Eu passei por momentos, assim, né, de discriminação de gênero, no momento que foi dada a voz para mim, como mulher, para falar, e muitos homens, até mesmo indígenas, né, do meu povo ali que estavam na reunião, virar as costas e sair da sala para não me ouvir. E isso foi, assim, muito forte, né, para mim, assim, mas alguns outros me incentivando e falando, não continua sua fala, estamos aqui, independente de qualquer coisa. Mas eu sofri isso, mas de alguma forma, mesmo tendo ficado alguns para ouvir minha fala, é forte para a gente ver isso, né, enxergar isso. Ele está virando as costas porque eu sou uma mulher que estou falando. Considerando, né, até muitas vezes falaram que eu não, de alguma forma, não teria argumento para ajudar no momento, não seria forte o suficiente para estar diante da luta e coisas do tipo que eu ouvi bastante. E também por momentos intensos de reconhecimento, né, de me dar a fala e eu conseguir falar com autoridades e a autoridade me elogiar na frente de muitos homens ali, líderes, e eles não gostarem disso, sabe?
e também me excluir, não me convidar mais, não me chamar mais por conta disso. Então, acho que foi as partes mais intensas que eu passei, né? Então, fora alguns eventos que eu fui barrada, né? Porque era liderança feminina e, de alguma forma, falavam que era um evento para guerreiros e algumas coisas do tipo assim. Mas eu não desisti, né? E tive um porto seguro muito forte para mim, foi meu esposo, né? Que é o Erá, que hoje lidera aqui a minha comunidade também. E ele me deu muita força para não desistir também, né? Então, eu não tenho, assim, dentro da minha fala feminina, dessa minha força feminina, eu não tenho como falar que os homens, né? Porque muitos generalizam, as mulheres. Eu já não penso assim, né? Eu acho que tem homens e tem mulheres, né? Então, de todo tipo que, de alguma forma, traz esse pensamento fechado, né? De que a mulher é fraca, a mulher não tem argumento, a mulher não consegue, a mulher é chorona, como já ouvi muito pra mim. Para de chorar, a mulher tem sentimento, né? Então, a gente sente, somos seres humanos, então, eu ouvi muito isso. Então, acho que foi as partes mais fortes que eu passei dessa parte de discriminação de gênero. E, para mim, mais triste foi ver que foi do meu próprio povo, né? Nem era muito pelos, que a gente fala de Uruá, né? Que as pessoas não indígenas, as pessoas de fora. E dos próprios líderes indígenas. Então, era muito triste para mim passar por esses momentos, assim, principalmente sendo eles, né? Muitas quebras, né? Muitas passagens por resistências mesmo, de todos os lados, né? Quebras de padrões, e aí vai passando por todas essas resistências, né? E o gênero perpassa isso mesmo, né? De integrar mesmo, né? Homens e mulheres ali numa força de trazer a emoção junto com a razão, com tudo, que mulher é tudo isso, homem é tudo isso também, de trabalhar todas essas forças e potencialidades, né, para estar junto mesmo, né, numa ação pelo coletivo, né, pela comunidade como um todo. E aí a gente também conversando sobre isso também entra as novas gerações, né, que também estão olhando para tudo isso, né, elas estão aqui acompanhando todas essas mudanças que vêm acontecendo já de tempos, né, que é todo um caminho mesmo, toda uma jornada que não começou agora, já vem acontecendo, e já vem caminhando, e as novas gerações, a juventude está vivendo todas essas transformações, né? E tem a juventude que te olha, te admira, que está ali vendo o seu trabalho, vendo a sua força também, essa luta mesmo, assim, e aí é aquilo, assim, como que você trabalha como que é o seu trabalho com essa juventude, com as meninas e os meninos que estão aí acompanhando, que estão vivenciando também essas redes sociais, um consumo, né, que acaba tendo esse acesso a um consumo excessivo de conteúdo, muitas vezes impróprios, né, muitas vezes que a gente vê que assim, tem muita coisa boa sendo produzida, mas muita coisa ruim também, para todos os lados, né? Como que você faz para trabalhar isso com os jovens? Bom, aqui a gente tem assim um projeto no qual a gente fala que existe um equilíbrio, né, da nossa cultura e da cultura de fora. Então, a gente sempre pontua 50% de cada uma, para não desequilibrar nem de um lado nem do outro. Até porque hoje estamos, assim, numa geração diferente, né? Tipo, os jovens, as crianças de hoje, estão numa geração diferente da minha, né, já. Mas eles têm, de alguma forma, essa admiração pelo meu trabalho, né, pela minha arte, tudo que eu faço. Mas, de alguma forma, a gente faz como liderança mesmo, esse acompanhamento de tudo que entra, e a gente utiliza isso como forma de ensinamento. Pegando a educação, né, como pilar principal, a gente aproveita isso. E uma das coisas que a gente faz é não privá-los do que está aí no mundão, do que está aí acessível, do que está aí exposto para eles. E sim orientá-los. Né? A gente está fazendo esse acompanhamento direto, para que eles se sintam seguros de não fazer nada tão escondido a ponto de prejudicá-los e a gente não perceber e não ver. Então, quando tem uma música assim, tipo, só um exemplo, né, uma música, porque a musicalidade para nós é algo muito ancestral, algo muito sério, algo espiritual. E nas outras culturas, não, a gente vê, né, infinidades de movimentos musicais, né? De dançar, outras de relaxar, outras de refletir, outras de... Enfim. Mas a gente vê hoje que tem muitas mensagens, né? A música para nós, assim, falando essa parte mais cultural, tradicional, a música são mensagens poderosas. Então, quando eles acessam essas músicas que têm mensagens ruins, que de alguma forma não vai trazer um bem-estar, um bem-viver para ele, a gente vai ali, conversa, orienta e fala, olha, escuta bem o que está falando, você acha essa mensagem legal, o que está te trazendo de bom? Então, a gente faz o despertar, né, nos próprios jovens e crianças, deles refletirem sobre aquilo.
e de alguma forma a gente direcionar o caminho. Então, tem esse caminho e esse. Se você for por aqui, acontece isso. Se for por aqui, acontece isso. Então, a gente é a liderança que anda caminhando junto, né? Não aquele que vai ali na frente apontando, não pode isso, é proibido isso. Não é assim que a gente lida aqui e age. E alguns projetos que permeiam, assim, ideias que estavam, né? Como eu sou educadora, recentemente mesmo, já tem vários projetos, mas um que está bem recente, que eu, inclusive, acho que tem a ver com o tema, é um que eu estou aqui de fortalecimento feminino das jovens, né? Porque eu vi aí, percebi, observei essas redes sociais, TikTok, próprio Instagram mesmo, né? Tantas coisas ali de exposição, de meninas, né? De crianças até, jovens, enfim. Eu fiquei olhando aquelas dancinhas que elas fazem e coisas do tipo assim, né? Para ganhar like, fazer live para ganhar seguidor, tudo isso que eu fui observando ali como educadora, enfim. Falei, bom, vamos tentar transformar isso numa coisa boa. Porque acesso elas já têm. Conhecer elas também já conhecem. E elas estão com vontade de fazer alguma coisa ali. Então, para não correr o risco, vou pensar alguma coisa. Aí, como né, educadora, já pensei logo, falei, bom, vou usar a arte para tentar transformar isso. Então, eu acredito muito que as pessoas têm que pegar uma coisa ali e transformar ela numa coisa boa, né? E utilizar de forma mais sábia, e utilizar de forma mais saudável, digamos assim. E aí eu tô com um projeto agora de meninas, eu tô com um grupo de meninas que tem 6 integrantes no momento. E antes, quando eu era jovem, adolescente, como venho dessa remanescência também do meu tio, né, que eu já contei um pouquinho artística, musical, eu sou compositora, né, e gosto muito de cantar. E eu tinha muitas composições, eu tinha um caderno de músicas que eu fazia. Falei, bom, eu vou trazer isso para a atualidade e vou utilizar a ferramenta para que eu possa convidar as meninas para fazer parte de um grupo, para elas cantarem e dançarem. E apresentei. Aí, um amigo meu me mostrou uma ferramenta da tecnologia, que é o IA, que é a inteligência artificial, de criação de música. Eu falei, eu fui conhecendo, pesquisando, estudando esse aplicativo, essa ferramenta, e eu peguei e comecei a jogar as minhas composições nesse aplicativo para criar músicas, né? Fui montando ali, fui fazendo e passava às vezes a noite ali. E consegui tirar músicas pop muito boas, tipo, da atualidade que eu percebia que elas ouviam e gostavam. E apresentei para elas. Falei, que tal a gente formar um grupo e vocês cantarem e dançarem essas mensagens? E as mensagens, é claro, né? Fortalecendo a identidade, fortalecendo a mulher, fortalecendo nossas lendas, a nossa língua. E elas super amaram, gostaram da musicalidade, né? Do dançante, tudo atualizado, e toparam. Então, é um dos projetos que a gente, né, pensa aqui, tem assim, aquele estalo, não, vamos transformar essa coisa boa. E aí, hoje, eu utilizo a inteligência artificial para fazer as músicas delas e para compor. Estou compondo novas músicas, tem algumas ainda, né, que são minhas, que eu estou trabalhando ainda também, várias composições minhas, e estou criando novas composições com a IA, e as meninas estão muito fortalecidas nisso. Então, dançam de forma, né, que elas mesmas fazem a coreografia, elas já estão tendo até seguidores e fãs. Então, assim, consegui, assim, deu aquele estalo educacional de falar, bom, consegui uma coisa ali boa para que elas tenham uma exposição mais com cuidado, que tem a abertura do nosso acompanhamento também. Então, hoje elas vêm e falam, olha, a gente filmou isso aqui. Elas têm, a mais novinha tem 13, e acho que a mais velha tem 26. Então, são idades, né, ali, aí tem de 14, de 16. E aí elas falam, tudo hoje, assim, diferente de antes que eu estava percebendo, né? Algumas coisas assim, elas vêm e falam, olha, isso daqui, você acha que tá legal para postar? Aí a gente analisa e olha, e hoje tá com muito mais cuidado, porque antes postavam, né? Assim, até já falar que os pais vê a foto dos filhos e falam, por que postou isso, né? Sem comunicar, sem falar. Então, até isso trouxe, assim, de alguma forma, um acompanhamento, né, da parte das jovens. Então, elas têm mais cuidado no que vai postar, pede permissão, vê se é adequado, se não é. Então, a gente vai fazendo esse acompanhamento. Então, assim, é uma ferramenta boa, né? Eu acredito muito que... Não, eu ia falar que eu vi lá na página da aldeia, que inclusive tem um videozinho, clipe delas, né, Itamirim? Muito, muito bacana, assim. E elas cantando super bem, muito legal, muito legal. E você vê que elas estão super envolvidas mesmo, assim, né? Sim. E é muito importante ter essa sua fala, Itamirim. Assim, eu também, como mãe de adolescente, né, e várias pessoas também podem estar assistindo, acompanhando aqui, que não necessariamente são envolvidas com educação, mas tem muitos educadores também que às vezes não sabem lidar mesmo, né, com todas essas informações e tecnologias, inteligência artificial, e às vezes proíbem, né, então vai pela proibição, né, não pode, tal, e aí
Aí que instiga a curiosidade, porque essa idade é uma idade muito de saber o que está acontecendo e querer estar incluído no mundo ali, né? Então, assim, Sim. e aí, às vezes, acha que é mais fácil proibir, só que depois o tiro sai pela culatra, que aí acontece aquela coisa toda de ver escondido. E aí não abre espaço para o diálogo, porque aquilo é proibido, é errado, não vão deixar. Então não tem espaço para o diálogo, né? E entra esse papel do educador, né, que é muito interessante, de realmente você abrir mesmo, não proibir, para abrir o espaço para o diálogo, né? Para poder debater, para ela ganhar uma confiança, para poder encontrar soluções inteligentes, né? Para trabalhar junto com as tecnologias, junto com as coisas que estão chegando, de uma maneira construtiva, né? E aí que todo mundo se integra. Então, assim, sair da punição e proibição, né? Muito, muito importante, assim. Sim. E também de assim essa coisa da comunidade, das pessoas se ajudarem a estar ali, que eu acho muito interessante, da maternidade, né? Então, assim, você é mãe de 5, tem a mãe de 5 e a avó de 2, né? 3. A avó de 3. 3 netos. Já Isso. tem 3 netos e 5 filhos, né? E aí entra também todo o lance da maternidade, né? Tem o profissional já está totalmente dentro da maternidade, né? Do maternar, da avó também. Aí tem os cuidados também, que a gente vê, às vezes, a maternidade muito individual, né? Muito compartimentada mesmo, muito individual. Cada um cuida do seu filho. E só eu posso falar com meu filho. E ninguém pode falar nada de mim ou do meu filho, ou então é tudo muito... Então a gente se vê como mãe muito sozinha, muitas vezes muito sozinha nesse papel de mãe, de fazer tudo e de ficar muito uma sobrecarga, né, grande. E aí como também que é com você, como que é nessa criação mesmo, que é o Nhan Derekó, né, que você acredita, dessa missão, né, dessa filosofia de vida mesmo que você vive, né? E que você trabalha em cima disso. Uhum. Bom, tá, então assim, a gente fala o Nhan Derekó, que é o nosso modo de viver, nosso próprio modo de viver, trazendo essa importância, né, de estar sempre juntos, de tentar uma vida onde um apoia o outro. Eu acho que isso é muito importante. Então a gente tem aqui muito forte esse conceito de tentar ao máximo seguir isso. Eu sou mãe, né, de 4 meninas, né, de um rapaz já com filhos, que são os meus netinhos, tenho 3, mas me sinto mãe de toda a comunidade, por ser essa liderança. E o meu esposo, de alguma forma, a gente meio que se sente o pai e mãe da comunidade, como líderes. Então, é um papel muito importante, né, você, ao mesmo tempo que você está ali se focado em educar os seus filhos, mas também tem outras crianças, né, outras pessoas que você tem que ter aquele olhar. Para mim foi muito importante aprender aqui nesse conceito que nós criamos o que é esse sentimento de mãe, né? Porque às vezes o meu esposo, que é o Morubixaba aqui, ele sempre falava para mim, né? Mãe é aquela que não pode ficar dizendo sim o tempo todo. Você precisa, né, ter essa força de que os nãos vêm para o bem. Então eu fui aprendendo muito a ser mãe também de todos a partir daí, né? Porque a gente sabe que filhos, mesmo dentro de casa, um é diferente do outro de comportamento, né? Uns senta com você e você consegue dialogar e ele te entende muito bem na conversa. Outro você tem que ter uma energia muito mais intensa para falar não, e um não mais, né? Um não mais forte do que falou com o outro. Então, imagina uma comunidade que você considera que são seus filhos, né? Adultos, crianças e todos. Então, assim, eu também fui aprendendo muito nessa minha jornada como líder e me sentindo mãe de todos. Fui aprendendo muitas coisas com comportamentos de cada um, com o jeito de lidar com cada um. Então, assim, esse papel de mãezona que eu falo, né, de papel maternal, eu também aprendi muito sendo líder, né? Porque talvez se eu fosse só mãe dos meus únicos filhos ali fechada na minha casa, eu não teria aprendido tanto, né? Às vezes ouvir mais, às vezes ficar quieta, às vezes ter que dar umas falas mais fortes com energia ali, de empoderamento de mãe mesmo, não e não é assim, se não isso, se não aquilo. Então, eu fui aprendendo muito. Então, para mim, a minha jornada e a minha posição como líder, também para mim foi uma grande escola, que eu aprendi muita coisa. Então, principalmente a ser mãe mesmo, né? A ser mãe de verdade, esse sentimento que eu tenho. E às vezes, eu até brincava, a minha mãe, minha própria mãe, vinha pedir conselho para mim, como líder, de algumas coisas. Falava, eu
sou mãe da minha própria mãe, então isso é muito bom, né? Minha mãe confiando de pedir conselho para a própria filha como líder, então assim, é uma felicidade muito grande saber que é um caminho, quem sabe, né, trilhar, quem se dedica de coração mesmo aberto como eu faço, é um caminho de muito aprendizado. E assim, eu sou muito grata ao Nyanderu, Grande Espírito, por ter me colocado essa oportunidade nesse plano terreno de passar por tudo que eu passei e está passando nessa minha caminhada, nessa minha jornada do Nyanderepó. Itamirim, eu queria te perguntar sobre uma questão que é muito, eu acho que ela é muito fundamental, assim, para os povos indígenas, e que é uma questão do passado e do presente, e sempre um desafio muito grande, que é a questão do território, né? É sempre uma luta que vem sendo travada. E como que é essa questão aí para vocês, onde vocês estão? Hoje vocês têm tranquilidade no território onde vocês estão? Existe um embate? Como que está isso? E como que você vê essa questão mais geral em relação ao nosso país como um todo aí? Essa questão territorial, desde quando eu comecei a adentrar nesse movimento de aprender sobre isso com as outras lideranças, com os outros movimentos de luta, comecei a acompanhar, comecei a ver, né, a importância disso tudo, também se fechou e se focou na minha própria identidade, como eu vinha buscando. Porque para lutar por um território, eu tenho que ter a consciência, né, do porquê que eu estou fazendo isso. E foi entendendo o meu papel como guardiã mesmo nessa missão de ser indígena, de ter nascido uma pessoa indígena, um ser indígena, como a gente fala, né, que é o Nyandewa. E hoje até falo para algumas pessoas não indígenas de Uruá, meus amigos que vêm, eu falo, você é um Nyandewa, né? Como assim, Tamirim? Fala, porque Nyandewa para nós é um ser guardião. E você é um, né? Nyandewa não quer dizer que é índio. Quer falar, você é Nyandewa. Me excluindo, né? Fala, não, você é um povo diferente. A gente fala, Nyandewa é um ser, aquele ser que se identifica como guardião e que luta por isso. E o território é isso, né? Bem isso. Hoje tem muitas questões minuciosas, até mesmo na luta do meu povo, do povo indígena, do povo originário, que eu falo, né? Em geral, todas as etnias que tem no Brasil ainda. Essa questão muito intensa, né, das pessoas morrerem pela terra, ter conflitos intensos, né, na Amazônia, em outros lugares, né, no Mato Grosso, lugares que têm uma intensidade de embate muito mais intenso do que eu vivi aqui. Então, mas eu cheguei a sentir na pele, aqui na luta por esse território aqui, em Peruíbe, eu cheguei a sentir na pele o quão é essa luta no qual aquele que está interessado naquele espaço de fomentar intrigas, conflitos, até mesmo entre nós, indígenas, né? E foi o que aconteceu muito aqui no nosso território. Ele foi retomado no ano de 2000, liderado pelo Awadju Pitotó, que é uma liderança muito forte, de questões territoriais principalmente. Ele é meu tio. Pela minha felicidade, aprendi muita coisa com ele nessa questão territorial. E quando eles retomaram aqui o território, acho que tinha algumas mineradoras que atuavam aqui no território, né, explorando e minerando aqui, acredito que a areia, né, a maior parte do que falam era areia, e eles falavam que eram donos desse espaço. Mas aqui era um território ancestral de passagem nosso, por isso chama-se Piaçaguera, né, por onde passavam os antigos, né, por onde passavam nossos ancestrais. Era um território de passagem, onde nós passávamos aqui, ficava alguns meses, depois continuava caminhando para ir para outros territórios, outros lugares. Até então, inicialmente, dentro da nossa ancestralidade, a gente não precisava demarcar nada, né? Porque a floresta não tem dono, ninguém é dono da floresta. Ninguém é dono de nada. Agora, como essas pessoas hoje falam que é dono, ele comprou, não sei de quem que era, porque teve que, quem vendeu, quem vende as terras, quem vende o seu território, ele comprou de alguém, e quem foi esse primeiro que falou que era dono? A gente não consegue entender dentro da nossa cultura como as pessoas conseguem ter posse de algo assim, nesse sentido, tipo de terra. E nesse sentido a gente continuou com a nossa luta ancestral, né, de lutar pela terra, mas muitas pessoas hoje não entendem a luta e a questão indígena. A gente luta pelas demarcações para proteger aquele ambiente, para proteger aquele território, não só para a gente sobreviver, para a gente viver ali em harmonia com a natureza, mas também para preservar a vida. E as pessoas não têm essa noção do quanto a natureza, as árvores, a própria vida. E a gente aprende isso desde pequeno com os mais velhos contando isso pra gente. Que precisa respeitar a floresta, que precisa respeitar as árvores, que precisam tirar apenas aquilo que a gente vai precisar para sobreviver, para se alimentar. Né? Então, a gente vem dessa educação desde pequeno, né, como guardiões. Então, quando eu comecei a descobrir isso, né, para mim poder passar a informação, né,
formar guerreiros na luta, eu quero que eles tenham a plena consciência de que nós não falamos a terra indígena é nossa, de posse, sabe? Tem desse olhar de posse. Mas sim que ela é nossa no sentido de ser nossa e de vocês também. Dos seres humanos que precisam respirar o ar puro. Então, hoje as demarcações, elas precisam ser, as pessoas precisam enxergar a questão do territorial no sentido de benefício da vida de todos, sem exceção de falar é só para o povo indígena. Né? E a gente teme que no futuro só as terras indígenas serão floresta. Porque por aí a gente vê, as pessoas degradam sem dó a benefício próprio para satisfazer o consumismo, né? Assim, eles falam que é para alimentar o mundo, mas se todas as pessoas tivessem essa consciência de manter a sua prática de cultivar na terra, de colher seu próprio chá, de colher uma fruta ali, nós viveríamos em harmonia sempre. O planeta, a floresta, não estaria sofrendo o que está sofrendo hoje. Então, eu penso muito nessa questão das pessoas pesquisarem mais, enxergar por esse lado qual que é o propósito da luta indígena, né, de demarcar hectares de terra. Quando eu acho que eu iniciei para falar, eu acho que eu falei, né, eu considero grande, mas nem tanto assim, foi nesse sentido, de que 2.975 hectares é muito pouca floresta para tanta gente que precisa viver, respirar, né, e ter o ar puro, ter ar para respirar. Então, quanto mais territórios, a floresta em si, nós faremos isso. Nós lutaremos por isso. E aqui a gente teve esse embate inicial com a mineração, né? Eles ainda continuam, assim, tentando, né, fazer com que isso volte para eles como posse. Tivemos conflitos com grandes empresários querendo esse território para fazer um porto gigante aqui, destruir tudo e fazer um porto, e falavam que era para benefício, né, da população, tanto da cidade de Itanhaém e Peruíbe. Fomos massacrados pela cidade dos dois lados, falando que nós éramos empecilho nesse espaço, impedindo o crescimento da economia, mas eles sem se preocupar do verdadeiro papel nosso aqui como guardião. Né? Então, assim, eu vejo essa questão muito minuciosa, assim, para falar sobre isso é muito forte, porque muitos não gostam de ouvir, não querem entender, né? E então eles fecham o ouvido. Então a gente vai ali fazendo essa consciência das pessoas para estar conosco na luta pelas demarcações de terra, dos territórios indígenas, pensando nisso, pensando no futuro, pensando nos seus filhos, nos seus netos, porque é eles que precisam respirar no futuro. E pode não ter mais nenhuma árvore em pé para poder ter a vida, para poder ter ali o ar para respirar, para poder ter essa energia e o equilíbrio dos animais que precisam viver no nosso planeta, que o nosso planeta é vivo e está sofrendo. Então aqui para nós a gente conseguimos, né, a demarcação, depois de tanta luta, tanta, né, resistência aqui com relação a algumas pressões que tivemos, conseguimos a demarcação, mas ainda não finalizada, porque estamos numa instância há anos, desde o ano 2000, já estamos, né, já em mais de 20, né, 20 anos aí de luta, né, enfim, nessa questão, e ainda temos a última instância que é a desintrusão, que é uma instância das demarcações que tem, que é tirar as pessoas que invadiram o território, né, e construíram ali empreendimentos, casas, enfim, e estão devastando a floresta. E a gente ainda passa muito por isso ainda intensamente, que a gente não consegue bater de frente assim, porque é até perigoso, né? A gente embater ali para essa proteção. Então a gente conta aí com amigos, né, da parte que também gostam e lutam pela natureza, para nos ajudar nesse processo. Às vezes a gente faz, porque aí tem o órgão governamental, que é a FUNAI, que atua nessa área de proteção, de vir mais, né, com a Polícia Federal, para poder fazer essas abordagens. Mas a gente ainda tem muita invasão, muita caça predatória, por esporte, por diversão. A gente tem desmatamento, queimada e invasão do território. Hoje, com a tecnologia, também a gente consegue enxergar nosso território de cima e, assim, sabe, a gente fala, né, que essa intervenção na parte mais imobiliária está avançando de forma, assim, muito intensa dentro do território. E a gente não consegue fazer nada, então a gente fica meio que pressionado. E as pessoas sem entender por que a gente luta, por que a gente busca, por que a gente quer tanto as terras indígenas, né? Porque se fosse para falar, né, eles consideram que os indígenas são pessoas pobres, pessoas que não avançam, pessoas que não têm ciência, pessoas... Já ouviu de tudo, né? Mas eu considero hoje, fui descobrir isso dentro da minha busca identitária, que eu sou uma pessoa muito rica, porque eu tenho a condição e a missão de ser uma guardiã de toda essa floresta. E não olho ela como posse de querer vender, de querer recursos para ter conforto, né, e coisas que o dinheiro pode comprar. Eu olho para ela, sabe, como uma instância de falar que tem vida, a gente está preservando a vida para nós e para todos os seres que aqui vivem. Então, assim, eu me considero uma pessoa muito rica e tento incentivar as nossas crianças, que às vezes tem incentivo de outros que falam,
Eu já ouvi uma vez que eu sou professora, então eu escuto muito isso, né? Quando a gente faz abordagens educacionais, fala, aquela pessoa lá é rica. Aí eu já entro e falo, tá, mas o que você acha que faz ela ser rica? Aí eles falam, o dinheiro, ela tem isso, ela tem aquilo. Fala, e você? Aí eu já entro nessa abordagem, e você? Por que você acha que você é pobre? Aí eu entro com todo esse discurso, a nossa terra, olha a beleza, levo eles para caminhar, para tomar banho no rio, e depois faço eles refletirem o quão eles são ricos. E eles começam a entender isso na parte educacional do que a gente tem de bagagem ancestral, de ser guardião, para poder passar para eles. Então, na questão territorial, acho que é isso que eu quero compartilhar um pouquinho, né? Tem questões também, algumas bem minuciosas e intensas, que deixo para outro momento. Com certeza. Assim, agora a gente chegou no nosso tempo, né, de live, e eu quero agradecer de coração, mas antes eu vou te fazer uma pergunta, né, que a gente tem feito essa pergunta. Eu sei que essa pergunta é muito ampla, né, e também mutável, mas qual que é o seu sonho atual hoje, Itamirim? Olha, o meu sonho, hoje, que eu posso dizer exatamente hoje, é conseguir cumprir a minha missão de formar muitos guerreiros que pensam como eu. Ser guardião do bem viver, não só indígena, mas de todos os seres. Então, o meu grande sonho é conseguir formar o máximo de guerreiros que eu posso, indígenas e não indígenas, com essa consciência do como a natureza é importante para a gente. Não só para nós, povos indígenas, mas para todos os seres vivos do nosso planeta. Maravilhoso. Que lindo, Itamirim. Que lindo e que bacana, assim, essa sua fala tão generosa. Que isso, né? É para todos, não é para um grupo, não é para uma bolha, porque são lutas universais, porque elas são lutas dos seres humanos, né? É para todos nós e para nossas futuras gerações, né? Que vão poder permanecer aí, vivendo e usufruindo de um planeta saudável, né? E a gente nem falou, mas vai ficar para uma próxima também, dos projetos de trazer não indígenas, escolas e pessoas para conhecer a aldeia, para vivenciar, né, passar o dia, entender, compreender e vivenciar tudo isso que a Itamirim está falando, né? Que a gente sente, mas assim, para vivenciar é outra coisa, né? Criança, adulto, idosos, de ir à aldeia, vivenciar, passar um dia. Tem projetos que passam mais de um dia, né, em Itamirim também. Sim, temos. Aqui a gente usa o turismo de base comunitária como ferramenta de ampliar, né, todo esse conhecimento e fazer essa troca. Então, acesse o Instagram da aldeia, lá temos bastante, né, fotos que vocês podem conhecer também e agendar também para vir na comunidade. Então, está aberto para a gente mesmo compartilhar tudo que a gente pode, formando aí esses guerreiros aí em proteção, né, a nossa casa, né, o nosso planeta, que é a casa de todos nós, nosso lar. Itamirim, quero te agradecer imensamente essa 1 hora que você passou aqui com a gente, foi muito rico, gratidão imensa. Desejo muito sucesso, muita prosperidade e muita saúde para você continuar dando andamento nesses projetos maravilhosos e espero aí poder estar visitando e partilhando um pouquinho de todo esse aprendizado aí que você tem para oferecer. Gratidão pela Então, sempre bem-vinda ao Etecatu. Ao ETE. Gratidão. Daí, obrigada a todos que acompanharam, né, do início ao fim. Então, a gente vai estar com todo esse bate-papo, essa conversa maravilhosa no YouTube. A gente vai disponibilizar também, vai divulgar. Sigam o Instagram da aldeia, aldeia.tri, né? E acompanhem essa jornada, esse trabalho maravilhoso que a Itamirim partilha aí no dia a dia. E todos esses projetos que acontecem, são vários projetos, né? A gente falou de alguns deles, mas são muitos projetos que estão acontecendo para a gente poder fortalecer, lutar por esse território, estar junto na luta pelo território, né? E que realmente essa demarcação aconteça, que seja protegida as terras, os povos originários, né? De todas as etnias, de todo o planeta Terra, né? Que está espalhado assim, por todo o planeta Terra mesmo, não só aqui no Brasil, mas em toda a Terra que precisa dessa proteção mesmo e vida longa aos guardiões.
né? Que a gente possa também nos tornar guardiões juntos. Muito obrigada. Ao Esteca, eu que agradeço. Um beijo, boa noite. Beijo, Itamirim. Boa noite. Boa noite, Cantumporã.